Ao elaborar um currículo, é necessário analisar a interação dialógica da escola e da vida, o desenvolvimento humano, o conhecimento e a cultura do meio. Deve-se considerá-lo como tema dos PPPs das escolas, como nas propostas de ensino e também nas discussões dos cursos de formação inicial e formação continuada dos professores. Sendo ele considerado parte fundamental na organização escolar, surgem as indagações em repensar e reestruturar sua programação, diante os desinteresses dos educandos, os conteúdos maçantes e a rotina pertencente à escola. Mas pode-se afirmar que é ele, o currículo, o fator determinante desses resultados? A maioria dos professores avaliam o grau de conhecimento dos alunos a partir do conhecimento dos mesmos, perante a estrutura curricular. Porém, existem também aqueles grupos de docentes que adotam pedagogias mais participativas, reconhecendo os educandos como sujeitos da ação educativa. Diante disso, surgem indagações e novas concepções de rever a prática escolar, bem como o currículo, os tempos e seu ordenamento. São os próprios educandos que obrigam a rever os currículos. A organização curricular é determinada através das imposições que as exigências do mercado de trabalho impõem. O ensinar e o aprender ainda são diretamente relacionados ao capital, ou seja, a visão mercantilizada dos educandos. Sendo o currículo estruturado a partir das habilidades e competências do segmento conteudista, separados em séries e com disciplinas isoladas, este traz, como consequência, professores como produtos que preparam e treinam os educandos para a mão de obra e não para a cidadania. É necessário que seja desmistificado que a elaboração do currículo atenda somente à formação de mão de obra para atuar no mercado de trabalho. Embora que diretamente haja uma pressão externa do mercado para que o currículo atenda às novas exigências que se impõem para os jovens que no mercado ingressarão. É importante reconhecer que temos a necessidade de formar um cidadão que irá atuar no mercado de trabalho, pois o direito ao trabalho é inerente à condição humana. Porém, é necessário que este educando tenha uma formação ética e um desenvolvimento humano, partindo do ponto que o que for aprendido nas escolas seja algo que tenha um significado para o mesmo e que lhe permita a conhecer a si mesmo e os seus direitos. O currículo é construído para poucos e, com isto, tem um caráter excludente e, sendo assim, não há critério ético para desenvolvê-lo. Assim, ele produz desigualdades e não resiste aos avanços da ciência e dos valores. Para desconstruir essa crença, é necessário que o currículo leve em conta o direito da educação, que é um direito para todos, assim como o direito ao conhecimento e à cultura. A reestruturação dos currículos deve ter por visão central os educandos, onde estes são vistos como aprendizes, como crianças e adolescentes, jovens ou adultos em processos de aprendizagem, igualmente capazes de aprender. Ver os educandos como aprendizes nos leva a ver-nos como profissionais dos processos de aprendizagem, da apreensão de significados. A questão principal não deixa de ser o que ensinar, como organizar os conhecimentos, porém, tendo como parâmetro os processos de aprendizagem dos educandos em cada tempo humano, tempo mental e cultural. Neste ponto de vista, somos obrigados a repensar e superar as tradições lógicas centradas em uma suposta ordem precedente, hierarquizada e segmentada dos conhecimentos, e somos obrigados a perguntar-nos pela lógica em que toda mente humana aprende. Guiados pelo imperativo ético, do respeito aos educandos como sujeitos iguais de direitos,
seremos levados a construir novas formas de ordenamento dos conteúdos que garantam não apenas o direito igual de todos ao conhecimento, à cultura, aos valores, à memória e à identidade na diversidade, mas que garantam a igualdade de todo conhecimento, cultura, valores, memórias e identidades, sem hierarquização, segmentações ou silenciamentos. O grande desafio nas escolas hoje é superar a estruturação de uma grade curricular segmentada, e esta somente pode ser renovada e superada à medida que o ser humano e suas limitações de temporalidade, de aprendizado, possam ser o referencial para os processos de aprendizagem, socialização, formação e desenvolvimento humano. O currículo pode ser o território onde se estabeleça um diálogo pedagógico entre os diversos tempos da vida dos educandos e dos tempos do conhecimento e da cultura, do ensinar e do aprender, da socialização e da formação de sujeitos, com trajetórias humanas e temporais distintas. Um currículo que parte para a valorização do ser humano e desenvolvimento permite aos mesmos conhecer os seus direitos e deveres. Pois hoje os alunos chegam à sala de aula com um ponto de interrogação sobre os seus direitos negados, e a reestruturação do currículo deve prever pontos no currículo que abordem este contexto dos direitos do ser humano. Pensar na reorientação curricular significará incorporar essas interrogações, tratá-las de maneira sistematizada, incorporar o conhecimento vivo do trabalho, dos movimentos sociais, da sobrevivência como conhecimento que interroga os saberes acumulados e sistematizados. Professor, por qual razão o currículo é um território em disputa? E que disputa é essa? Veja, se fala muito que o professor está em crise, a crise da docência e também a crise dos educandos, né? As salas de aula ficaram um território de disputa às vezes entre professor, alunos, tensões. Podemos fazer muitas análises sobre isso, porque de fato acontece. Eu não diria que os alunos não gostam do professor, da professora. O que às vezes não gostam é do que ensinamos, de nossas lições, ou seja, do currículo. Então, em realidade, o mal-estar, no meu entender, é sobre os conteúdos do currículo. Será que esses conteúdos do currículo interessam às crianças, sobretudo aos adolescentes, aos jovens, essas crianças e adolescentes que hoje participam do mundo, participam da música, participam da cultura? Será que interessa isso? Inclusive para esses adolescentes e jovens que não veem perspectivas de futuro, que não encontram trabalho, que moram nas periferias, nas favelas, interessa o que nós ensinamos? Eu acho que essa é uma pergunta muito séria. Eu tenho falado que quando vamos ao supermercado e vamos buscar uma lata de sardinha, olhamos se está vencida, não é assim? Se passou de data. Se passou de data, não compramos. Eu acho que nós esquecemos, professoras e professores, que também o conhecimento curricular passa de data, fica vencido. E esses jovens e adolescentes que chegam à escola, parece que percebem que passou de data. A disputa, então, professor, seria entre esses conhecimentos Exatamente. abordados em sala de aula? Exatamente. A disputa é por que esses conhecimentos não entram nos currículos. Por que não? Por que não há tempo para eles? Por que isso tem que ser coisa de um professor, de uma professora que gosta, porque é feminista, porque é negra, porque gosta dos jovens? Por que isso não entra? Quem define a grade curricular da educação básica? É o MEC? O Ministério da Educação? Não é o MEC, é o Conselho Nacional de Educação. Hoje em dia, o Conselho Nacional de Educação está mais atento a tudo isso. Mais atento a tudo isso. Mas ainda a rigidez é muito grande. Quando falamos em grades curriculares,
Sempre que falamos em grades, veja, o que estamos querendo dizer? As grades do Carandiru, as grades aqui da prisão, o que queremos dizer? As grades são para quê? Para que o que está dentro não saia, para dar segurança ao que está dentro. Mas também para o que está fora que não entre serrote, não entre celular, não é verdade? O currículo, com suas grades, é a mesma coisa. Ele faz questão de que o que está dentro, consagrado como conhecimento, ainda que esteja ultrapassado, continue, que não saia. Mas há outra função, que o conhecimento vivo, que chega com os próprios educandos, com os educadores, das questões da sociedade, que não penetre nas grades curriculares.